Bom, galera, espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai falar um pouco para vocês sobre integrais triplas em coordenadas cilíndricas. É a secção 15.6 do livro de cálculo, volume 2 do Jorge B. Thomas. A gente vai começar falando um pouco para vocês sobre como a gente obtém as coordenadas cilíndricas para um espaço combinado, né? Então, para esse espaço combinado, a gente vai ter as coordenadas polares no plano XY com o eixo Z usual, né? Demonstrado nesse diagrama aqui. Então, a gente tem o Y, o X e o eixo Z. E aí isso vai associar cada ponto nesse espaço uma ou mais triplas coordenadas da forma R, θ e Z, né? Então aqui a gente tem o θ que demonstra a angulação, o R seria o raio, e o Z que seria a altura, né? Entre aspas. E isso dá para a gente um ponto no espaço R, θ, Z. Agora falando um pouco da definição, as coordenadas cilíndricas elas representam esse ponto P no espaço que eu mostrei para vocês, por essas triplas ordenadas, né? R, θ, Z, que são, né? R, θ, coordenadas polares para a projeção vertical de P no plano XY, né? Então, essa projeção aqui, definida pelo R e pelo θ. E Z, a coordenada vertical retangular, que vai dar para a gente esse ponto no espaço. Agora, a relação entre as coordenadas cilíndricas e cartesianas, né? A gente tem o nosso XY e tem o nosso θ e nosso R, né? Então, eles são relacionadas de forma bastante intuitiva, né? A gente pode relacionar com um triângulo, retângulo, né? E nisso já lembra a gente, primeiramente, de Pitágoras, que é o que a gente vai explicar no próximo slide. A primeira relação mais intuitiva é Pitágoras, né? Então, r ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, que é a primeira relação que vai colocar em contato as coordenadas cilíndricas e cartesianas, né? Depois disso, a gente tem as relações de cosseno, cateto e hipotenusa, que também são Pitágoras, né? Aí a gente tem que seno de θ é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno sobre cateto adjacente sobre hipotenusa, e aqui a gente só substitui pelos valores, então y sobre r, x sobre r, isso vai ser igual a seno e cosseno. E aqui a gente isola as variáveis, então x e y isolados, a gente tem que y é igual a r seno de θ e x é igual a r cosseno de θ. Tem também a relação da tangente, né? Tangente de θ, y sobre x. Cancela os r's, um sobre o outro, y sobre x, né? Tangente igual a seno sobre cosseno, que relaciona as coordenadas retangulares e cilíndricas. Agora essa parte é um pouco mais complicada, né, da integração em coordenadas cilíndricas. As coordenadas cilíndricas, elas são definidas pela equação R igual a A, que não descreve apenas a circunferência, mas sim um cilindro inteiro, né? Essas coordenadas elas são boas para descrever os cilindros cujos eixos coincidem com o eixo Z, né? Então, como demonstra aqui a imagem, a gente tem um cilindro aqui que revolve ao torno do eixo Z, né? E os planos que contêm o eixo Z, né? Aqui a relação que a gente vê, por exemplo, é quando o R for 4 e o θ for π sobre 3, num plano contendo o eixo Z, no R o θ variando, temos o cilindro e o gráfico. Já a integral tripla, ela vai ser justamente uma função sobre essa região D, né? Então, a região que é obtida com a combinação de todas essas variáveis, que acaba sendo também o limite das somas de Riemann com partições e as normas se aproximam a zero. Isso dá para a gente essa relação que está na tela agora, que vai ser explorada melhor nos exercícios a seguir. Bom, pessoal, a gente vai começar com um exercício mais para a gente reforçar esses conceitos todos e a gente conseguir absorver tudo isso. Então, o nosso primeiro exercício é calcule a integral em coordenadas cilíndricas. E essa é a integral que ele dá para a gente. Bom, o nosso primeiro passo é realizar essa integral em Z, né? Então, quando a gente realiza, a gente chega nesse resultado. Lembrando que dr dθ é para a gente saber que a gente ainda tem que integrar isso em r e em dθ. E aqui a gente já colocou o r dentro do resultado, que é aquele r dr dθ. O segundo passo é a gente integrar aquele valor final em r. Quando a gente integra tudo isso em r, a gente aplica os limites de 0 a 3. E a gente vai chegar
Nesse valor, depois a gente vai integrar em θ e a gente vai chegar no resultado 9π, 8 vezes raiz de 2 menos 7 sobre 2. Bom, nosso segundo exercício, encontrando integrais iteradas em coordenadas cilíndricas. Bom, então ele fala pra gente, D é o cilindro circular reto sólido, cuja base é a região no plano XY que está dentro do cardioider R igual a 1 mais cosseno θ e fora da circunferência R igual a 1, e cujo topo está no plano Z igual a 4. Bom, desse próprio enunciado a gente já pode tirar algumas informações. Por quê? O que ele vai falar ali, ó? Está dentro do cardioider R igual a 1 mais cosseno θ e fora da circunferência R igual a 1. Então, ele já dá para a gente a variação de R. E também ele vai falar que ele está é a região do plano que XY, ou seja, essa região ela começa em 0 e ele dá para a gente a altura máxima de Z, que é 4. Então, a gente tem as variações de Z, de 0 a 4, de R, de 1 a 1 mais cosseno θ, e o de θ, a gente pode ver que ele é uma semicircunferência, então ele vai variar de menos π sobre 2 até π sobre 2. O segundo passo é a gente já tendo as variações, a gente montar essas integrais. E a gente vale lembrar o modelo da integral tripla, e que o diferencial de volume em coordenadas cilíndricas é dv igual a dr, dz, r, dr, dθ. E com toda essa informação e já tendo as variações, seguindo isso aqui, dz, r, dr, dθ, e colocando as variações, a gente chega no resultado. Exercício 3. Encontre o volume do sólido limitado por z igual a 9 e pelo paraboloide x² mais y² por coordenadas cilíndricas. Bom, ao contrário do outro, esse aqui ele não dá o desenho para a gente. Então, o nosso primeiro passo é tentar fazer o esboço desse sólido. Então, a gente tem aqui o plano z igual a 9. E aqui a gente vai ter z igual a x² mais y². Bom, aqui, agora, vocês podem ver, a gente fez uma secção no sólido. E se a gente puxar uma reta daqui, aqui a gente vai ter o raio, certo? Ó, a gente vai ter um raio. Espelhando esse raio aqui para baixo, a gente vai ter o quê? O ângulo. Então, aqui a gente tem o teto, que já é o quê? Uma das nossas variáveis. Ele começa em 0 e faz toda a volta da circunferência. Ou seja, ele varia de 0 a 2π. Bom, e agora? A gente sabe que z é igual a 9. Se a gente substituir isso na equação de z igual a x² mais y², a gente vai saber que isso vale 9. E sabendo da relação que o Portas disse pra gente de x² mais y² igual a r², a gente vai descobrir que esse r aqui de cima vai valer 3. Bom, então a gente conseguiu as nossas variações de θ, de 0 até 2π. A variação de R ele varia desde aqui de baixo até no máximo 3, que é aqui em cima. Então, ele varia de 0 a 3, e a variação de Z, que ela é de R² até 9. Bom, o terceiro passo é montar as integrais. Já tendo as variações e aplicando dentro do modelo que a gente viu lá no começo, e lembrando que dv é dzr, dr, dθ, a gente substitui tudo isso e consegue montar a integral dessa forma. Bom, o próximo passo é resolver a integral em z. Então, a gente vai derivar dz e aplicar os limites. Aqui ele já está derivado e aqui a gente está aplicando os limites. Nisso, a gente vai chegar nesse valor. Bom, quando a gente, aqui, ó, vocês podem ver, a gente distribui r aqui dentro, a gente vai ficar com 9r menos r ao cubo. Isso a gente vai integrar em r. Aplicamos os limites. E fazendo as simplificações necessárias, nós vamos chegar no seguinte resultado. 81 sobre 4 dθ. E agora, a gente vai integrar em θ. Aplicando os limites de θ também, nós vamos chegar em 81 vezes 2π sobre 4. Simplificando isso, a gente chega nesse resultado, 81π sobre 2 unidades de volume, que é a solução
do problema. Muito obrigada por terem assistido ao nosso vídeo, pessoal.